Que a paz do Mestre Jesus, ela se faça presença constante em nossos corações e em nossa vida. É sempre grande a satisfação de retornarmos a essa nobre instituição que nos recebe com aquele amor incondicional, com aquele amor que a gente encontra verdadeiramente em nossas mães, em nossos pais, né? Aquele amor que nos preenche e que faz tanta falta nesses dias difíceis, tumultuados, atrapalhados, né? Mas que a gente devagarinho, né, com a bênção dos céus, com as bênçãos divinas, a gente vai conseguindo voltar à normalidade, né? Claro que não será uma normalidade tal como era antes, né? Para quem soube aproveitar, né, extrair do mal um bem, que é o que a proposta espírita nos preconiza, né? Isso faz com que a gente mude, inclusive, as nossas disposições morais, né? Para aquele que sabe, ele aproveitou o tempo, né, que aí estava disponível para um pouco mais de sintonia, um pouco mais de silêncio interior, né? Que tanta falta nos tem feito e nos faz pelas decisões precipitadas de outrora, né, que não nos tem levado a nada, não nos leva a nada, né? Então tudo isso nós estamos buscando, né, buscando uma mudança, né? O processo é de mudança, né? Quem não quer mudar, o problema é seu, né? Mas nós, como cristãos, como espíritas, somos chamados diuturnamente à mudança. E o tema ele é bem singelo, muito instrutivo, né? Trabalha questões bastante subjetivas. E se a gente conseguir mergulhar mais profundamente no Evangelho, né, que a doutrina espírita tão bem nos traz, tão bem representa, né, na atualidade do mundo, nós conseguimos sim, sem sombras de dúvidas, amealhar alguma diferença em nossa caminhada evolutiva já a partir de agora, a partir dessa existência. Mas nós temos que nos colocar à disposição, não é verdade? Por isso que a oração vem a palavra ação, né? Não é uma petição tão somente. Dentro de doutrina espírita, a coisa muda um pouquinho de feição. Não é só uma petição, a gente precisa fazer a nossa parte também. Por isso que é oração, é ação. E dentro da doutrina, dentro da proposta espírita, a gente começa a transitar por novos caminhos de entendimento. E a gente vai entender a prece, como está lá no Livro dos Espíritos, como um estudo de nós mesmos. Isso é profundo. Isso diz muita coisa. Prece como um estudo de si mesmo. Já estamos saindo a partir daí do terreno da petição tão somente. A gente louva, não é isso que é a tríade aquela, a gente pede e a gente agradece. Mas tem a nossa participação, né? E qual é a nossa participação? Quando eu estudo a mim mesmo, eu começo a perceber como eu realmente sou. E aí está bem escrito ali, bem traduzido, que eu passo a não fechar mais os olhos para os meus próprios defeitos. E sem contar que eu passo a não querer mais apontar para os defeitos dos outros. Eu passo de fato a viver uma nova vida. E nós estamos só analisando um pequeno assunto. A oração atrelada ao autoconhecimento. Esse é o estudo de si mesmo. A proposta espírita vai nos solicitar isso. Está lá dentro do Livro dos Espíritos, né, bem colocadinho, né? Então ela vai falar, né, quando fecho para os meus defeitos como egoísmo, né, como orgulho, né, que tanto mal tem feito para nós e para o mundo, né, com os principais chagas da alma, as principais doenças da alma. Essa duplinha problemática que cria todos os outros problemas, porque a partir do egoísmo, eu querendo tudo para mim, né,
eu começo a me tornar orgulhoso, porque se eu quero tudo para mim, né, por que que eu não posso ter o melhor também, né? E aí é tudo eu, sempre eu, mais eu, e o outro vai perdendo terreno em nossas vidas. E nós vamos nos fechando, amados, cada vez mais em nossa concha do ego, do eu, né, do egocentrismo. E vamos nos tornando insensíveis, inclusive, à dor alheia. Isso é muito grave, porque a bandeira evangélica não é a bandeira espírita, é a bandeira de Jesus mesmo. Vamos falar em Jesus, né? Ela nos recomenda que fora da caridade não há salvação. Está nos convidando à prática da caridade, que nós sabemos o que é a caridade. Claro que nós sabemos, né? Nós aqui na Terra só lembramos, costumamos dizer isso, essas questões morais, de valores, né, que é valores morais nós conhecemos, nós já tivemos contato. Lá quando nós estávamos na erraticidade, no mundo maior, no mundo verdadeiro, no plano espiritual, como queiramos, mas a gente vem à Terra exatamente para colocar em prática aquilo que na teoria nós já temos de sobra. O que está nos faltando, amados, é sempre a prática destes valores que nos libertam, que nos dão sentido existencial. Quantos já perderam o sentido existencial, não é verdade? E inclusive já estão atentando contra a sua própria vida, né? Este mês, inclusive, né, Setembro Amarelo, faz-nos refletir no valor da nossa existência física, que não é qualquer coisa. Nós temos, sim, uma missão existencial, mas para isso nós precisamos dar sentido. Nós precisamos estudar a si mesmo para nos encontrarmos, observem. E vocês veem que é bem singelo mesmo, por mais que o mundo crie complicações e seja uma sociedade complexa, porque cada um dá a sua opinião, e o que é que a gente tem e que a gente gosta de dar tanto é a nossa opinião. Todo mundo tem uma opinião, não é verdade? Que bom, mas ela é respeitada como uma opinião pessoal. Agora a gente já tem uma opinião, no caso do Evangelho, né, que já mostra que ela na prática funciona. Em que sentido? Nos dá segurança emocional, nos dá equilíbrio nas nossas decisões. Então ela é uma coisa que funciona na prática, ela é uma doutrina prática. E o Espiritismo quer nos dar essa prática, ele nos fornece essas possibilidades imensas, diga-se de passagem, amados. Mas nós precisamos nos colocar à disposição. É o que buscai, aquela pergunta que ecoa nos séculos e séculos, né? O que nós buscamos, né? Desperta, ó tu que dormes, nas cartas paulinas que a gente gosta tanto, que a gente cresceu ouvindo, né? E Deus te iluminará, né? Te esclarecerá, né? Te consolará. Não adianta eu só também me consolar se eu não me esclarecer. Então a gente quer cumprir em meia hora exatamente isso, mesmo que a gente às vezes não consiga, né? Que é que nós possamos nos consolar esclarecendo e que nós possamos nos esclarecer consolando. Porque para viver em equilíbrio nós precisamos de quê? De respostas para tudo aquilo que nos acontece. E tem uma razão de ser. Lembram do extrair do mal um bem? Então nós trouxemos aqui algumas mensagens motivacionais, vamos dizer assim, né? Motivadoras, mas profundas, como a doutrina espírita é profunda, né? Porque se eu me consolo sem me esclarecer, o primeiro vento contrário na minha existência, ele até me balança, né? Ele até pode me derrubar, até posso cair, mas eu consigo me levantar porque eu estou esclarecido das contingências, das vicissitudes da vida terrena. Isso não é acomodação, amados, isso não é conformismo, isso não é passividade. Isso é atuar de forma pacífica em toda e qualquer situação. Observem, né, que para alcançar esse patamar é preciso esforços sobre si mesmo. Preocupar-se com os outros quando for para ajudar. Lembram do Espírito André Luiz nos dando esse aconselhamento. Em relação ao outro, preocupar só se for para ajudar. Não é para ficar apontando defeitos. Doutrina espírita nos autoriza só quando esse defeito vem em prejuízo de outrem e das coletividades. Fora isso, é problema pessoal de cada um que faça ou deixe de fazer. A doutrina nos autoriza,
né, a nós não faltarmos com a indulgência para com as imperfeições alheias. Lembram da tríade da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E que é o que menos ainda se faz aí fora, né? Por isso essa turbulência. Por isso toda essa turbulência. Ah, mas o papel que deveriam cumprir não cumprem, aqueles que nos... de fato é verdade. Trabalha-se mais pelo interesse pessoal, né? Infelizmente tem mudado bastante, porque as pessoas estão acordando aos poucos, né? Procurando ver se aquela faceta não tem outra escondidinha ali, né? Assim a gente vai encontrando aquele terreno que liberta. Qual é o terreno que nos liberta? É o terreno da verdade, amados. Sereis a verdade nos tornará livres. Seres livres, terreno da libertação, palavras atribuídas a Jesus. Que era um ser pleno, que era um ser livre, porque vivia a verdade que liberta. Liberdade verdadeira. Né? Essa é a liberdade verdadeira que a gente busca. Dá sentido à nossa existência, muda a nossa existência para melhor. Né? A gente passa a ter domínio sobre si próprio, lembram, né? Primeiro a gente tem que ter domínio sobre nós próprios. O domínio de consciências alheias, né? Como está aí fora essa bisbilhotice toda aí, né? Essa maior perda de tempo da história, né? Primeiro a gente tem que começar a olhar para dentro de si. Então a oração vai nos proporcionar isso, então. A prece ela torna o homem melhor? Kardec perguntou ao Livro dos Espíritos, né? Dentro do Livro dos Espíritos aos Espíritos. Né? Se a prece nos torna melhores, né? Torna, mas quando a gente passa a estudar primeiro nós, inicialmente. Então por isso que ela tem esse alcance. E o fardo, amados, né, parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Olha que bonita essa frase do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Né? E aí, deixa eu ver para onde é que aponta aqui. Para cá. Essa bem sugestiva imagem, né, o apóstolo Pedro acorrentado, né, vilipendiado, humilhado, né? Todos os tarefeiros da Boa Nova passam por isso, mas hoje de facetas diferentes, né? Sofrem as consequências muitas vezes, né? Mas, né, era um homem de fé, né? Um homem de fé e ação. Né? Então ele não é desamparado. Essa passagem aqui é magnífica. Muitos de nós já tiveram contato, outros nem tanto, né? Eis que um anjo do Senhor sobreveio e resplandeceu uma luz na prisão. O que acontece após isso? Aqui nós vamos entender como é que Deus nos ajuda agora, dentro da proposta espírita. Como é que a gente é ajudado. Né? Para que a gente saia daqui, né? Oxalá, essa é a nossa vontade, tá, amados? De coração. Que a gente saia daqui mais fortalecidos para os embates do cotidiano. Dentro do contexto que a doutrina preconiza de fé raciocinada. Lembram do vento contrário, né? Que nos balança. Né? Também não esclarecimento sem consolar, porque senão tem aquela frigidez, aquela rigidez mental, muitas vezes, né? Aquela frieza de propósitos, sentimentos, né? Então precisa da consolação também. Né? E lá em Atos, nas anotações, né? Paulo estava preso, aprisionado, mas era um homem livre, porque era um conhecedor e praticante do Evangelho, né? Da mensagem libertadora de Jesus, né? E aí nós trouxemos uma lição da obra Caminho, Verdade e Vida. Né? Quem de nós já conhece essa obra, né? Ela pertence àquela coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, né? E o Livro da Esperança. Né? São essas obras fantásticas. Verbetes que Emmanuel escolheu, o Espírito, né? Para nos traduzir o Evangelho. Então, vocês veem, é algo muito fantástico. São dissertações em torno de trechinhos, pequenos trechos, né, como esse que está aqui nas anotações dos Atos dos Apóstolos, né, que vai nos dizer que depois de passarem a primeira e segunda guarda, vamos prestar atenção nisso, é muito importante. Chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma. O mérito. Vamos começar a entender que a oração está relacionada ao mérito, o mérito da mudança. É o nosso prêmio, é o nosso trabalho. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele, o espírito superior para o nosso entendimento, né?
tradução eles traduzem como anjo, um espírito superior. Já galgou todas as nossas posições evolutivas, alcançou um patamar espiritual muito elevado, né, de santo, de anjo, etc. e tal, né, um espírito superior. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecida entre os espiritistas, entre os adeptos do espiritismo, por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Né? Que na tradução não é do, é de um Espírito Santo. Né? As denominações apresentam interesse secundário, não nos interessa a forma, tal como a prece verdadeira, nos interessa o fundo. A forma nada vale para os espíritos, interessa o fundo, o nosso pensamento, a nossa sinceridade de propósitos. É isso que os espíritos querem dizer. Então a prece não tem nada a ver com forma, não tem nada a ver com ritualística. A prece, ela é oriunda de um coração sincero, essa é a verdadeira. É uma conversa com Deus. Quando a gente faz preces repetitivas, e o Pai Nosso é uma delas, não é verdade? É porque ali está imbuída uma ideia de aperfeiçoamento, que vai fazer com que nós sintonizemos mais fácil. A mesma coisa quando usamos imagens. A gente passa a olhar para aquela imagem, passa a ter uma sintonia melhor. E de fato a gente entra na vibração daqueles seres bons que estão naquela imagem. E o contrário também vale, dependendo do que eu cultuar. A resposta é dos dois lados, amados. Por isso que o caminho, ele é pedregoso mesmo, as escolhas. Está relacionado à nossa maturidade de senso moral, nossa maturidade espiritual. Sempre é assim. Porque se não fosse assim, amados, nós não teríamos mérito pelas nossas ações. Né? É muito fácil os outros fazerem por nós. Né? E nós não remangarmos as mangas e sairmos ao convívio, né? Ao contato, à busca da verdadeira paixão de Jesus, que era o povo, né? Não adianta eu ficar encastelado, né? Lembram quem é a luz da Ásia, né? Siddhartha Gautama, né? O grande Buda, né? Considerado por nós, pela espiritualidade, a luz da Ásia. Tamanha elevação espiritual que alcançou. Você imagina você chegar para um ser desse e dizer, acho que você vai perder sua casa, você vai perder seu meio de transporte, nem vai te ouvir, nem vai dar bola para isso. Você consegue perceber, amados, a questão da elevação espiritual, né? Por isso que eles são plenos e nós somos potencialidades evolutivas ainda, caminhando para a plenitude de nossas faculdades, se assim o quisermos e o desejarmos. Mas nós somos potencialidades, Jesus é um ser pleno. Está à nossa frente, por isso é o nosso irmão maior, modelo e guia. Modelo para que eu me espelhe nele e guia para que eu siga. Isso que é modelo e guia. Não há um endeusamento em nossa doutrina em relação a isso. É um irmão maior que já galgou a sua elevação, os postos, né? Conseguiu galgar eles, né? Da imperfeição para a perfeição relativa a qual todos nós somos suscetíveis. Né? Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, os primeiros perigos na nossa caminhada evolutiva, né? Caminha ao lado do mensageiro, né? Que ele tem mérito, por isso que ele é chamado de mensageiro. Cada um segundo as suas obras, né? Fé com obras, né? Ao longo de uma rua, contudo o emissário afasta-se, né? Para que eu tenha mérito ou demérito das minhas ações, o livre-arbítrio aí. Está lá no Evangelho, tudo nas entrelinhas, a lei de retorno também, né? Deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, mesmo que a gente não se aperceba disso, mas está sempre atuando em nossa existência.
no momento oportuno, mas é imprescindível, não se vicie o crente, né, no sentido de crer, né, aquele que crê, com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, né, com as suas próprias pernas, né, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Todos nós somos aprendizes, né? Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então é assim que os espíritos nos veem. Os espíritos superiores nos veem como criaturas em perigo, essa que é a realidade, incapazes de controlar os seus próprios sentimentos. É essa a visão que eles têm, nós somos criaturas em perigo. Nós às vezes achamos que somos, né, muito mais que isso, mas não, essa é a visão deles para conosco. Que aqui na Terra ocorrem as mais diversas situações a nos desviar do caminho. É a nossa realidade, né, do plano das formas, não é verdade? Essa é a realidade. Por isso que lá no início, né, a gente diz, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto que quando se curva a fronte, né, para o solo. Né? Então quando eu me elevo o meu pensamento acima das mesquinharias do mundo, eu passo a ver o quê? Que não é bem aquilo que acontece na minha vida, que é o que faz a diferença, mas é a forma como eu reajo frente a tudo aquilo que acontece. Essa que é o diferencial. Né? Então, na verdade, amados, se a gente for analisar o sofrimento, essa palavra terrível, ele é opcional. Agora, a dor, a evolução, como se revela o Espírito André Luiz nos esclarecendo, né, ela de fato é do nosso plano Terra, porque nós estamos em provas e em expiações. Se quisermos estar em expiações, expiações é opcional, eu reparar o meu passado, né, é opcional. Não deveria nem ter criado uma reparação, por isso que é opcional, é nesse sentido. Depois que eu criei, as consequências vão vir e serão advindas da minha criação. Agora, as provações são inerentes ao grau de nosso aperfeiçoamento. Então, elas vão nos acompanhar por muito tempo. Não tenhamos dúvida disso, porque como não somos perfeitos, o que não é perfeito precisa ser testado. Então, as provas nos acompanham. Agora, a forma como a gente encara essa dor, evolução do contingenciamento e de onde nós estamos colocados no aqui e agora, em relação, inclusive, aos nossos núcleos familiares, que muitas vezes a gente se descuida tanto, não é verdade? Está tudo certo, amados. Isso é oração, ação. Isso é agir com pacificação. Está tudo certo, não está errado. Onde eu me encontro, a família com a qual eu me ajustei, está tudo correto. É mesmo que a gente com a nossa rebeldia não aceite isso, mas está certo. E aí, para nós encerrar, tá, que é meia hora, é isso, né? Nós vamos ler uma questãozinha do Livro dos Espíritos, tá? Que tem por pergunta: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Pergunta inteligente, né? Kardec, né? É uma coisa que a gente está sempre buscando, não é verdade? De todo não, a gente até sublinhou ali. De todo não. De todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos. A questão do fardo. Porém, as dores, muitas fardos inúteis, inclusive, né? Dando-vos paciência e resignação. Né? Que nos falta paciência muitas vezes. Né? A ciência da paz, da elevação, uma conquista individual de cada um de nós. Né? Nós temos que ter paciência para conosco, paciência para com os outros, que é o que menos nós temos, não é verdade, em relação à caridade moral. E paciência para esperar o tempo de Deus. Essa aí, então, falta para quase todo mundo. É a dura realidade da nossa civilização. A gente não confia ainda, porque a gente não acredita, porque a gente não compreende. É só por isso. E a gente sofre daí. E de fato sofre. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males. Né? Aos tormentos voluntários aí, né, vindo. Ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, né? Mas se eu não faço silêncio interior, como é que eu vou ser auxiliado?
né? Lembra lá do início do silêncio interior, né? São regrinhas básicas, né, que fazem tanta diferença, né? Então, o silêncio interior, né? Poder encontrar o caminho. Sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai, acharei, batei e se vos abrirá, né? Essa passagem fantástica, né? Buscai, acharei, batei e se vos abrirá. Pedi e obtereis, lembram, né? Todo aquele que pede recebe, o que procura acha, e abrir-se-vos-á a porta àquele que a bater, né? Isso vale para tudo, para o bem, para as questões de ordem material, para o mal, né? A nossa coparticipação em relação a isso, né? Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo, né? Frequentemente do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. É difícil a gente acreditar nisso, né? Mas é a realidade. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. A gente só vê, né, o presente, né? Não vê o que pode nos trazer mais à frente, né? Isso é viver irrefletidamente, amados. Então, que com base nesses ensinamentos de ordem tão elevada que a espiritualidade deposita em nossas mãos, né, nós podemos dizer que valeu a pena, né, que nós somos bons usufrutuários, né, daquilo que a providência divina colocou para nós como empréstimos, empréstimos divinos, que nós possamos usá-los bem, inclusive no terreno das nossas emoções, dos nossos sentimentos e do nosso raciocínio. Então, muita paz a todos e que assim seja.